Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de começar aqui, eu não gostaria de perder a oportunidade de deixar algumas palavras aqui em relação a essa igreja tão amada. É sempre um motivo de grande alegria quando eu estou aqui entre os irmãos, muito mais então quando eu estou aqui na responsabilidade de compartilhar a palavra. E eu sempre digo isso porque essa igreja foi responsável pela minha formação cristã, pelo menos a minha formação cristã básica. E quando eu olho para as pessoas dessa igreja, eu olho aqui professores de escola dominical, eu vejo aqui homens, senhores, avós, pessoas mais velhas, cristãos maduros, todos vocês que serviram durante muitos anos como modelo para que eu crescesse como um cristão em Cristo Jesus. Então, até uns anos atrás, eu vim aqui, dei uma andada aqui pelas salas da escola dominical e eu fui tomado por essa memória afetiva. E como isso é importante, eu poder relembrar isso, né? Eu não vou ousar aqui citar o nome dos professores de escola dominical, porque eu não quero deixar ninguém de fora, mas foi um tempo especial e com certeza isso me marcou. Com certeza muito do Mateus de hoje foi formado nesses bancos, nessa casinha aqui agora que está reformada, e por isso eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E por isso hoje eu quero expressar a minha gratidão. E antes de começar a atualizar um pouco sobre a minha vida, o pastor já introduziu, eu saí aqui de Nova Santa Rosa no ano de 2012, né? Para quem lembra, 2012 eu saí de Nova Santa Rosa, fui até Londrina, porque eu havia passado o vestibular para o curso de psicologia, e me formei no curso de psicologia no ano de 2016. Logo em seguida, eu já comecei o meu curso, a minha formação em teologia. E desde o ano de 2017, eu trabalho na área de saúde mental. Desde o ano de 2017, eu tenho a minha clínica psicológica na cidade de Londrina. E desde 2017, eu tenho tido o privilégio de trabalhar com pessoas, atendendo pessoas que sofrem e que padecem de doenças mentais, doenças emocionais. Inclusive, em Londrina, o meu maior público são pessoas cristãs, por ter uma certa identificação, proximidade. E, com certeza, durante esses quase 7 anos de trabalho, eu tive de perto a oportunidade de observar que cristão também adoece, de observar que cristão também sofre da mente, cristão também adoece emocionalmente. Inclusive, nós temos visto um número alarmante, né? Cada vez mais pessoas sofrendo e adoecendo emocionalmente. Então, desde 2017, eu trabalho com a clínica psicológica, tenho atendido várias pessoas. Faz quase 2 anos que eu estou casado com a minha esposa, Ana Paula. Ela não pôde vir junto, pois a minha esposa ela é proprietária de um salão de beleza em Londrina, e a gente acabou de inaugurar um novo espaço que está passando por um processo de reformulação, então ela precisou ficar lá nesse final de semana para dar uma atenção especial. Até ano passado, até metade do ano passado, eu estava auxiliando num processo de plantação de uma igreja em Londrina, a Igreja Batista Reviva, e a gente teve que encerrar esse processo de plantação, inclusive justamente porque o pastor plantador adoeceu emocionalmente. E precisou ser afastado por um tempo das atividades pastorais, e desde então eu tenho congregado com os irmãos da igreja Calvary, em Londrina, norte do estado do Paraná. Então, os irmãos que passarem por Londrina um dia, antiga terra do café, capital do café, passem lá no meu consultório para a gente tomar um café. Bom, dito essas coisas, eu gostaria de convidar os irmãos, então, a abrir as suas escrituras, num texto que nós encontramos no livro de 1 Paulo aos Coríntios. 1 Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E antes de eu começar propriamente, eu quero explicar aqui o que eu pretendo fazer nestes 3 dias junto com os irmãos aqui. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre uma realidade que eu considero uma das mais fundamentais quando nós falamos em saúde mental, que diz respeito à nossa identidade, que diz respeito àquilo que a gente chama na psicologia do nosso ego, da nossa identidade, a forma como nós nos enxergamos como pessoas. Esse será o tema que nós vamos trabalhar hoje. Amanhã à noite eu pretendo, e se assim Deus quiser, nós vamos falar sobre o tema da depressão,
que nós temos visto tanto hoje em dia. Então, eu vejo como uma necessidade muito grande falar sobre o tema da depressão. E no domingo de manhã nós falaremos sobre ansiedade. Então, eu já adianto para os irmãos por quê? Porque eu gostaria muito que você convidasse pessoas. Inclusive, é claro que é delicado muitas vezes, né, nós trazermos alguma pessoa que sofre emocionalmente, mas com aquele cuidado, com aquele carinho, convide alguém para estar conosco aqui amanhã, no domingo de manhã, para escutar uma palavra de Deus ao coração. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a identidade. E antes disso, por que é tão necessário falar sobre saúde mental? Eu não sei se aqui em Nova Santa Rosa a gente tem mais ou menos a mesma realidade como nós temos em Londrina. Mas é fato que assim como nós vivemos há esses 2 anos atrás, uma pandemia do coronavírus, é fato que, há muito tempo já, nós vivenciamos e nós experimentamos aquilo que nós podemos, sem a menor dúvida, chamar de uma pandemia das doenças emocionais, das doenças mentais. Os números, eles são alarmantes. Por exemplo, nós temos toda uma série de campanhas divididas ao redor do ano para trabalhar temáticas envolvendo a saúde mental devido à importância desse tema. Por exemplo, nós trabalhamos em janeiro uma campanha chamada Janeiro Branco, que é uma campanha que nós utilizamos para falar sobre a necessidade da saúde emocional, da saúde mental. No mês de setembro, nós trabalhamos a temática do Setembro Amarelo, que nós falamos sobre o combate e a prevenção do suicídio. E por que isso é importante? Só para trazer alguns dados para vocês. Mas, por exemplo, quando nós falamos em suicídio, nós falamos de uma realidade que tem cada vez mais nos assustado. Só no carnaval, lá em Londrina, que eu me lembre, porque eu tenho conhecimento, a gente tem contato, ocorreram 2 suicídios, inclusive de uma pessoa mais ou menos próxima a nós. Isso das pessoas que eu fiquei sabendo, fora em todos os outros lugares. Se nós formos olhar estatísticas mundiais, a cada 40 segundos no mundo, nós temos um suicídio. 40 segundos. Se nós estamos aqui há 30 minutos, quantas pessoas talvez ao redor do mundo já tiraram suas próprias vidas neste curto intervalo de tempo? Quando nós falamos em Brasil, nós temos um suicídio mais ou menos a cada 45 minutos. Porém, o que nós não revelamos é que provavelmente a cada tentativa bem-sucedida nós temos aproximadamente 20 tentativas de suicídio. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade muito grave. Isso falando de suicídio. Se nós falarmos de ansiedade, como nós vamos falar domingo, nós vamos ver que o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Se nós vamos falar sobre depressão, que nós vamos falar amanhã à noite, a depressão hoje é uma das doenças que mais incapacita as pessoas no mundo. É muito provável que você conheça alguém que foi encostado do seu trabalho por conta de depressão. Ou seja, nós estamos vendo uma pandemia de saúde mental e nós precisamos olhar para isso a partir também da nossa fé. Por quê? Porque, mais uma vez, eu vejo os cristãos sofrendo. Eu vejo cristãos padecendo. E muitas vezes nós, como igreja, negligenciamos um pouco a falar sobre este tema. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. E louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pai, nós te damos graças mais uma vez por essa noite,
pela Tua palavra e pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua casa e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. E a nossa oração nessa noite é para que o Senhor abra os nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua palavra e assim sermos edificados no Senhor, para a Sua honra e para a Sua glória. Amém. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando de algo que é muito fundamental para a nossa saúde emocional. E por quê? A nossa identidade, ela diz respeito a esse conjunto que forma a pessoa que eu sou. Ou seja, quando eu vou me apresentar como pessoa, quando eu vou me mover neste mundo como pessoa, quando eu vou agir neste mundo como pessoa, eu vou atuar, eu vou agir a partir da minha identidade, a partir de quem eu sou. E isso é muito importante, porque quem eu sou, ou pelo menos a maneira como eu me enxergo como pessoa humana, vai influenciar e vai determinar a minha ação nesse mundo, as minhas atitudes nesse mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me relaciono no meu trabalho. Por exemplo, se na minha identidade eu tiver uma concepção sobre mim, de que eu sou uma pessoa fraca, de que eu sou uma pessoa falha, de que eu sou um fracassado, de que eu sou uma pessoa que não possui forças, não possui energia, isso vai influenciar a minha conduta, isso vai influenciar o meu comportamento, e é muito provável que no meu agir eu vou acabar agindo como uma pessoa de certa forma fracassada. De outra maneira, se eu tenho uma visão de mim mesmo, de uma pessoa confiante, de uma pessoa que sabe de suas capacidades, que sabe de suas habilidades, que conhece as suas aptidões, conhece os seus defeitos, conhece os seus pontos positivos, isso vai influenciar o meu comportamento. Eu vou ter uma atitude mais confiante, mais positiva, de enfrentamento diante dessa vida. E não somente isso, isso vai influenciar a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Por isso, a maneira como eu me enxergo, a maneira como eu, Mateus, ou você, como você se define como pessoa humana é muito importante. E por que é importante nós também falarmos sobre isso hoje? Talvez vocês já devem ter visto e ouvido falar, mas hoje é um dia, hoje é um momento em que nós vemos muitas pessoas sofrendo daquilo que nós chamamos dos transtornos de identidade. São pessoas que têm dificuldade na construção da sua identidade. São pessoas que têm aquilo que nós chamamos de crise de identidade. Quando elas olham para si, elas têm dificuldades de entender quem elas são. Quando elas olham para si, elas têm dificuldade de entender o papel delas no mundo. Elas estão perdidas, porque elas não se sentem seguras de si, não se sentem confiantes de si, pois a sua identidade, a maneira como ela se enxerga como pessoa humana, está fragilizada. E quando nós olhamos para a identidade, nós precisamos nos fazer uma pergunta: o que é a nossa fé? O que as Escrituras elas ensinam acerca da identidade do ser humano? Quando nós falamos sobre quem nós somos, o que a Bíblia fala sobre isso? E com isso eu queria ler com vocês um texto. Vão comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aqui nós vemos o que as Escrituras falam sobre a identidade humana. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26 e 27. E veja o que o texto diz aqui. E disse Deus: façamos homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos lendo aqui o relato da criação do homem.
Ou seja, da onde que surgiu o ser humano, qual que é a origem do ser humano e por que isso é importante? Porque a nossa identidade, ela tem a ver com a nossa origem. A exemplo disso, eu pergunto para vocês, quem deu esse seu nome que você tem aí escrito no seu documento de identificação? Quem deu o seu nome que está escrito na sua identidade? Foram os seus pais. De certa forma, a nossa construção da nossa identidade, ela começa a ser construída antes mesmo de nós nascermos. Porque, por exemplo, o nome, que é algo que nos identifica, que é algo que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas, não foi nem mesmo nós que atribuímos a nós mesmos, nós recebemos o nome dos nossos pais. E, de certa forma, quando nós queremos entender um pouco sobre a vida de alguém, sobre as doenças atuais, sobre as deformidades emocionais dela no presente, nós precisamos olhar para a origem dessa pessoa, para a família dela, para a casa dela. Por quê? Porque a construção da identidade dela tem a ver com a origem dela. De onde ela veio, quem são os seus pais, onde foi a sua família, onde ela cresceu, onde ela viveu. E quando nós olhamos acerca da pessoa humana, fazendo uma pergunta mais fundamental, anterior a tudo isso, nós vamos nos perguntar, de onde veio o ser humano? De onde que veio o homem? E neste texto nós lemos que o homem, ele é uma criação de Deus. Portanto, a primeira grande informação que nós temos é que a identidade do homem, que é criatura, a identidade do homem, ela se encontra no seu Criador. E aqui nós já passamos para uma primeira implicação sobre as nossas vidas. O homem, ele é incapaz de identificar-se, ele é capaz de trabalhar a sua própria identidade. Ao ser humano é impossível com que ele mesmo se determine. Por quê? Porque somente o Criador pode atribuir identidade às suas criaturas. Portanto, quando nós olhamos para o ser humano, nós precisamos entender que a identidade do ser humano, ela só pode vir a partir do seu Criador. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus cria o ser humano. E Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Dentre toda a criação, dentre todos os demais seres que foram criados, o ser humano, ele é criado de uma forma distinta, de uma forma diferente. E por quê? Porque no ser humano Deus atribui uma certa distinção que não era encontrada em todo o resto da criação. Ou seja, quando a criação olharia para o ser humano, ela veria no ser humano a expressão do próprio Deus, Criador de todas as coisas, criado à imagem e semelhança. Primeira informação, nós somos criaturas, nós temos um Criador, nós não viemos do acaso, um Deus nos criou e nos criou para um propósito. E quando nós olhamos para a realidade que nós somos criaturas, nós temos a possibilidade de entender que é aqui que nós construímos nossa identidade. E Deus foi tão perfeito que Ele não somente cria o ser humano e lhe confere uma identidade, Ele dá um propósito de vida para esse ser humano, Ele dá um sentido para essa vida. É quando Ele chega para Adão e Eva e diz, e abençoa eles, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, Deus dá um propósito para o ser humano. Qual propósito era esse? O propósito de cuidar de toda a criação. O propósito de trabalhar e de zelar por tudo aquilo que Deus tinha feito. O propósito de ser uma espécie de mordomo de Deus nessa terra. Então, quando nós olhamos para a origem do ser humano, nós vemos o ser humano possui uma identidade que se encontra no seu Criador. E o ser humano possui um propósito, possui um sentido que também foi dado pelo seu Criador. E, curiosamente, quando nós olhamos para essas duas informações, nós encontramos aqui duas das maiores crises do ser humano hoje. Uma dificuldade na sua identidade e uma dificuldade no seu sentido e no seu propósito de vida. Por quê? Nessa fase, neste tempo que nós lemos aqui, o homem vivia em comunhão com Deus. O texto bíblico, inclusive se você tiver a oportunidade de ler o livro de Gênesis em casa, você vai ver como nesse momento inaugural, o homem convivia com Deus e Deus andava perto do homem, o homem andava na presença de Deus, e ali ele encontrava a plenitude da sua vida. Só que acontece um acidente, acontece uma intercorrência, que nós entendemos pelo pecado.
Se nós lermos o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos ler aqui a narrativa daquilo que nós compreendemos e chamamos da experiência ou da narrativa da queda, que é quando o ser humano desobedece o seu Criador e faz o quê? Come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois disso ele morre espiritualmente. Porque Deus antes havia chegado para o homem e disse o quê? De toda a árvore do jardim livremente comereis, porém, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E se nós lemos o relato de Gênesis, nós vamos perceber o quê? Que Adão e Eva comem do fruto, e eles não morrem fisicamente. Naquele momento eles não são extintos como pessoa humana, eles continuam existindo. Porém, inclusive pela sequência do relato, nós vemos que algo aconteceu. Nós vemos que algo mudou naquele momento. Quando eles desobedeceram a Deus, algo aconteceu. E a primeira grande consequência que nós percebemos é que houve morte. Só que essa morte, ela primeiramente, acima de tudo, ela foi uma morte espiritual. Naquele momento, quando o homem peca, ele morre espiritualmente, ele morre para a experiência de Deus, ele morre para a comunhão com Deus, de tal forma que, quando Deus se aproxima do jardim para ter comunhão com esse homem, o que a Bíblia relata? Que Adão e Eva se esconderam. Porque eles dizem o quê? Porque eu vi os seus passos no jardim e tive medo. E aí eu pergunto para vocês, do que eles tiveram medo? Por que eles temeram a Deus? Deus não havia nem castigado eles ainda. Nós conhecemos a experiência do medo porque nós sofremos experiências negativas nas nossas vidas e essas experiências negativas, de certa forma, imprimem em nós uma experiência e com base nessas experiências nós temos medos. Mas do que eles tinham medo aqui se Deus nem ainda havia os castigado? Eu gosto de pensar que esse medo, ele reflete que naquele momento Deus passou a ser uma realidade desconhecida do ser humano. Ou seja, o que é isso que se aproxima de mim que eu não conheço e que me causa medo? O homem morre espiritualmente. O homem perde agora a sua capacidade natural de entender quem Deus é. E esse Deus precisa se aproximar desse homem, desse ser novamente e se revelar a ele. E não somente a morte espiritual, nós vemos no relato da queda, nós também vemos que assim que o ser humano comete o pecado, a Bíblia diz o quê? E os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E a experiência de perceber a própria nudez causou um tipo de sentimento que eles também não haviam tido ainda, um sentimento de estranheza, um sentimento de vergonha. Porque ao se olhar um para o outro, agora eles sentiam algo que eles não sentiam antes. E eles sentem então a necessidade de cobrir a sua nudez. Eles sentem a necessidade de delimitar as suas fronteiras entre eu e o outro. Ou seja, a partir do pecado, o homem ele também tem uma experiência de inimizade agora com o seu semelhante. O meu semelhante agora, ele também passa a ser, de certa forma, um desconhecido, um estranho, alguém que, de certa forma, me causa um tipo de estranhamento. E não somente isso, nós vemos que o homem ele fica perdido na sua orientação no mundo. Nós não precisamos refletir muito profundamente para entender que, com certeza, hoje o ser humano não cuida da criação. Ele destrói a criação, ele explora a criação. O homem ele peca em zelar pela realidade criada com tanto amor e carinho por Deus. Mas, ou seja, outrora este homem vivia na presença de Deus. Outrora este homem sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo, sabia quem era o seu semelhante, sabia qual que era o seu papel neste mundo. E a sua identidade estava fundamentada na sua relação com o seu Deus Criador. A pergunta é, quando acontece o pecado, quando acontece essa morte espiritual, quando o ser humano perde de referência a realidade de quem Deus é, quando ele perde uma relação harmoniosa com o seu próximo, a pergunta é, a partir deste momento, a partir do pecado, como fica a construção da identidade deste homem? Nós vimos no começo que a identidade, a percepção da identidade, ela necessita da compreensão do meu Criador.
E se eu perco o conhecimento do meu Criador, eu, de certa forma, diretamente perco a minha capacidade de construir minha identidade. Ou seja, este homem agora, ele é um homem que se encontra numa condição que a gente na teologia gosta de chamar de alienação espiritual. Ou seja, o homem agora ele está encurvado sobre si, ele está morto na sua própria realidade. Martinho Lutero, grande reformador da igreja, ele dizia uma frase muito interessante para descrever a condição deste homem pecador. Ele dizia que o homem, após o pecado, ele se tornou um ser encurvado sobre si mesmo, como alguém que agora só é capaz de enxergar o seu próprio umbigo, como alguém que agora é capaz de somente enxergar a sua própria realidade, como um ser que agora tem toda a sua existência, que era uma existência eterna, uma existência que compartilhava do relacionamento com o seu Criador. Essa existência agora ela é atrofiada, ela é apequenada, ela é diminuída no tamanho da minha vida. E isso, com certeza, trouxe sérias consequências sobre o desenvolvimento da percepção de quem eu sou. Porque a partir deste momento em que o homem está sozinho existencialmente, como que ele vai construir a sua identidade? A partir dos seus próprios recursos. E quando eu falo a partir dos seus próprios recursos, eu destaco duas possibilidades de construção de identidade após o pecado. A primeira delas é quando nós construímos a nossa identidade a partir daquilo que nós chamamos de autorreferência. O que isso significa? Alter vem de outro, então é quando eu construo a minha identidade agora a partir da referência que eu tenho do outro. Ou seja, é quando eu construo a minha identidade a partir daquilo que o outro diz sobre mim, a partir daquilo que o outro afirma sobre quem eu sou. Então eu olho para o outro, eu olho para o que o outro diz, e a partir daquilo que o outro me diz, eu construo a minha própria identidade. Ou seja, a referência para a construção da minha própria identidade é o outro. E quando nós vemos isso acontecendo na prática, nós vamos ver que em algum momento, quando nós construímos a nossa identidade com base naquilo que os outros dizem sobre nós, em algum momento nós vamos perceber como essa identidade ela é frágil. Por quê? Porque nós nunca, de certa forma, alcançamos aquilo que o outro quer ou deseja sobre nós. Nós, de certa forma, nunca vamos corresponder totalmente com aquilo que o outro espera de nós. Nós nunca vamos ser aqueles filhos perfeitos que os nossos pais querem que nós sejamos. Nós, maridos, nunca vamos ser os esposos que as nossas esposas desejam que nós sejamos. Nós sempre estaremos em débito com os outros. E, de certa forma, nós vamos perceber como a nossa identidade é frágil. Porque parece que nós nunca estamos satisfeitos. Parece que nós nunca conseguimos, de fato, alcançar e agradar o outro. Quantas pessoas já não tiraram as suas próprias vidas? Porque até hoje nunca se sentiram validadas pelo outro. Nunca se sentiram amadas pelo outro. Nunca se sentiram acolhidas pelo outro. E é claro que isso tem um papel fundamental nas nossas vidas. As nossas crianças, elas têm a sua identidade construída na relação com os pais. Então, é claro que nos primeiros anos de vida é muito importante que os pais trabalhem a identidade dessa criança. Pois aquela criança, ela vem ao mundo e ela não sabe como se portar, ela não sabe como agir, ela não sabe quem ela é. Então, é claro que nos primeiros anos de infância, os pais que são responsáveis pela educação. Porém, nós percebemos o quê? Que até mesmo na vida adulta, nós ainda temos pessoas que ainda estão presas neste molde de identidade e que continuam ainda vivendo dia após dia, buscando agradar, buscando satisfazer, buscando corresponder com aquilo que o outro espera de mim. E isso com certeza traz sérios problemas para a minha vida. Mas não somente a autorreferência, nós temos outra maneira de construir nossa identidade a partir do pecado, que é aquilo que nós chamamos de ego-referência, de autorreferência. Ou seja, é naquele momento em que eu e você percebemos que esse negócio de tentar construir a nossa identidade com base naquilo que o outro diz sobre mim é insuficiente. E aí eu chego diante disso e eu digo, basta. Não importa o que o outro diz sobre mim, importa o que eu digo sobre mim.
Importa a forma como eu me vejo. Importa a forma como eu vou me construir. Então não importa o que o outro diz sobre mim, importa o que eu digo sobre mim. Só que qual que é o outro problema disso? De novo, chegará um momento em que nós perceberemos o quanto isso é insuficiente. Porque nós nunca estamos satisfeitos com nós mesmos. Nós nunca somos bonitos do jeito que nós achamos que deveríamos ser. Nós nunca estamos na forma de corpo ideal do jeito que nós achamos que nós deveríamos estar. Nós nunca somos inteligentes o suficiente do jeito que nós achamos que nós deveríamos ser. Nós sempre estamos nos autocriticando, ou seja, nós sempre achamos defeitos em nós mesmos e, portanto, se a nossa identidade depender da minha autorreferência, eu nunca vou descansar. E nós temos o quê? Um homem adoecido, um homem doente, um homem que vive, de certa forma, buscando se construir. E é por isso que este homem que possui essa identidade frágil, ele precisa encontrar uma transformação definitiva para a sua identidade. E nós, como cristãos, entendemos que essa transformação só é possível por meio da nossa relação com Deus. E é por isso que nós vamos ao texto que nós lemos no começo da nossa ministração. Este texto de 1 Paulo aos Coríntios. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, de certa forma, trabalhando a temática da nossa identidade. Por quê? Qual que era o contexto da igreja aos Coríntios? O contexto da igreja aos Coríntios era de uma igreja que estava dividida. E por que ela estava dividida? A divisão da igreja aos Coríntios era considerada por Paulo por conta de uma divisão, porque aqueles cristãos ainda eram imaturos, tanto que Paulo chama eles de carnais. Eram pessoas imaturas. E um dos motivos dessa imaturidade, nós vemos ali no versículo anterior, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, quando Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Por quê? Porque na igreja de Corinto havia uma certa divisão em que uns irmãos se identificavam mais com a pregação e com o ensino do apóstolo Paulo. E outros irmãos na comunidade aos Coríntios se identificavam mais com as pregações e com o ensino de Apolo. Então começou a haver divisões na igreja, em que uns diziam assim: não, eu sou do grupo de Paulo. Outros diziam: não, eu sou do grupo de Apolo. E aí o que era do grupo de Paulo se achava, se orgulhava. Inclusive o versículo 21 usa essa expressão, que ninguém se glorie. Então muitos irmãos se gloriavam, se achavam pelo fato de que ser discípulo do apóstolo Paulo era algo que dava motivo para eles se orgulharem. Outros já vinham e diziam que não, ser discípulo de Apolo era algo, motivo para se orgulhar. E aí por conta disso nós temos aqui pessoas imaturas, que na prática acabava produzindo uma divisão na igreja. E esses irmãos não estavam unidos na fé. E aí Paulo chega e acusa essa vanglória, esse orgulho desses irmãos. E essa palavra orgulho que eu li aqui no versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são nossas. Essa palavra orgulho, ela tem uma conotação na palavra original de algo que está inflado, de algo que está superinflado. Como a imagem de uma bexiga, de um balão, quando você enche, ela fica o quê? Ela fica superinflada. E essa expressão Paulo usa para descrever o pecado desses irmãos em Coríntios. E quando nós olhamos para essa expressão, nós podemos entender que, de certa forma, este orgulho, ele também fala acerca da nossa identidade. Esse orgulho, essa vanglória, de certa forma, ela se relaciona com a nossa construção da nossa identidade ainda fragilizada. Por quê? Porque aqueles irmãos ainda eram imaturos, eles ainda não tinham a sua identidade bem trabalhada. E Paulo usa a palavra orgulho para acusar essa falta de uma identidade madura. E quando nós olhamos para essa palavra que descreve algo que é inchado, algo que é superinflado, nós podemos novamente trazer uma reflexão acerca do nosso ego natural. Desse nosso ego, como nós acabamos de descrever anteriormente, dessa nossa identidade que é construída após o nosso pecado.
E existe um autor chamado Timothy Keller, que quando ele comenta essa passagem, ele levanta pelo menos 4 características desse ego, dessa identidade superinflada, dessa identidade inchada. E a primeira realidade sobre esse ego, ele vai dizer que essa identidade ela é vazia. E aí os irmãos acompanhem comigo, a imagem de um balão que está cheio, no fundo, no seu interior ele está vazio. Agora, é claro, sempre tem alguém que diz, não, ele está cheio de ar. Não é? Mas é claro, a gente precisa entender a imagem. Dentro deste balão não tem nada. E se você pegar um balão e colocar ali uma pedrinha, por exemplo, e encher ele vai ficar solto ali. Por quê? Porque o seu interior, na verdade, é vazio. E, de certa forma, quando nós olhamos para a nossa identidade, para o nosso ego, para o nosso eu, quando ele ainda não é transformado, nós nos sentimos vazio. Porque nós olhamos para dentro de nós e nós não vemos dentro de nós algo substancial, algo significativo sobre quem nós somos. Nós olhamos para dentro de nós e nós não encontramos algo que seja capaz de preencher o nosso interior. O ser humano, nessa condição de uma identidade que ainda não foi transformada pelo Evangelho, é um ser humano vazio. E que ele vive tentando fazer o quê? Ele vive tentando preencher este vazio. Ele vive tentando colocar coisas dentro deste vazio para se sentir completo. Só que a grande questão é que tudo aquilo que você for colocar para preencher o vazio que você tem dentro do seu peito, nunca vai ser capaz de preencher completamente. Pois nada, absolutamente nada, é capaz de preencher este vazio que é do tamanho de Deus. Você pode colocar o que você quiser ali dentro, aquilo vai ficar chacoalhando, porque nunca vai te preencher. E além de ser vazio, este ego deformado, essa identidade deformada, além de ser vazia, ela é dolorida. Mais uma vez, se os irmãos puderem imaginar comigo a imagem de um estômago que está inchado. Vamos dizer, quando você come aquela feijoada e depois dá um mal-estar na barriga, e o seu estômago ele se enche de gases, e o seu estômago ele estufa, e ele fica superinflado, e ele começa a doer. E essa dor, ela aponta o quê? Que existe algo de errado com esse estômago. Por quê? Porque esse estômago ele está distendido, ele está dolorido. E aqui é muito curioso nós refletirmos sobre isso, porque na verdade a dor física que nós sentimos, ela tem uma importância muito fundamental nas nossas vidas. Porque é por conta da dor que eu sinto, é que eu sei que algo de errado está no meu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho dor de estômago, isso aponta que algo de errado está com o meu estômago. Se eu tenho dor de cabeça, isso aponta que algo de errado está acontecendo no meu organismo. Mas agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Desde quando nós começamos essa reunião, quantos de vocês aqui prestaram atenção na ponta do dedão de vocês? Talvez um ou outro irmão aí vai me dizer que desde quando chegou aqui o dedão está doendo, porque talvez bateu o dedo na quina da porta ou no canto da cama, e aí inflamou a unha, alguma coisa assim, e está doendo o seu dedão. Só que o que acontece? Se o nosso dedão ele está bem, se nada de errado está acontecendo com ele, ele não vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque não está doendo. Agora, trazendo essa analogia para o nosso ego, para a nossa identidade, qual que é o grande problema? A nossa identidade, ela sempre está doendo. De certa forma, nós nunca estamos satisfeitos com nós mesmos. O nosso ego, o nosso eu, ele sempre está dolorido. Nós, de certa forma, sempre nos sentimos magoados com alguma coisa, nós sempre achamos que as pessoas não estão nos valorizando direito, nós sempre achamos que as pessoas não estão nos amando o suficiente. O nosso ego, ele sempre está chamando atenção para nós. Será que eu fiz aquilo direito? Será que eu não fiz? O que será que as pessoas vão achar de mim? Será que eu vou ser amado? Será que as pessoas vão me criticar? Ou seja, esse ego está o tempo inteiro fazendo o quê? Chamando a atenção para si, como algo que está dizendo, está apontando que existe algo de errado com ele. E esse é o nosso ego humano. Nós nunca estamos satisfeitos. E além de vazio, além de dolorido, esse ego que ainda não foi transformado, ele também vive atarefado. E por quê? Porque ele tem um grande desafio. Qual que é esse desafio? Construir a sua própria identidade.
Então ele está o tempo inteiro fazendo coisas com o objetivo de, por meio dessas ações, construir a sua identidade. Então, ou eu estou o tempo inteiro buscando agradar o outro, como nós falamos anteriormente, ou eu estou o tempo inteiro vivendo, fazendo coisas, experimentando coisas para, de certa forma, encontrar a paz no meu coração, para tentar, de certa forma, ver se eu agrado a mim mesmo. Então, esse ego está o tempo inteiro correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, tentando mudar de emprego, mudar de curso, mudar de relacionamento, achando que com isso ele vai encontrar paz na sua identidade. Não, o meu problema é que eu ainda estou na profissão errada. Não, o meu problema é que eu casei com a pessoa errada. Não, o meu problema é porque eu moro aqui e não moro lá. Ou seja, sempre falta coisas que eu preciso fazer para me tornar mais completo. Porque esse ego que ainda não foi transformado, ele vive atarefado. Além de vazio, além de dolorido, além de atarefado, esse ego também é frágil. Se mais uma vez nós usarmos a imagem de um balão que está cheio, que está ali estendido para além dos seus limites, ele está perto de estourar. Qualquer objetozinho pontiagudo que você pegar e ir num balão e cutucá-lo, é possível dele se arrebentar. Assim como um estômago, quando ele está inchado, porque ele está dolorido, ele também está muito fragilizado. E qualquer coisa que você come, que talvez seja mais forte, aquilo não vai descer bem. Ou seja, assim também é a nossa identidade quando ela ainda não foi transformada, ela é frágil. E como isso acontece na prática? A gente acaba sendo aquele tipo de pessoa que morre de medo das críticas. A outra pessoa, ela não pode falar uma coisinha sobre mim, que eu já acho que com base naquela crítica a minha vida vai acabar. Tudo que eu tenho vai desaparecer. Tudo que eu tenho vai ser destruído. Então eu morro de medo da crítica que vem do outro, porque no fundo eu sou uma pessoa frágil. Eu não aceito receber as críticas, eu não aceito receber alguém me criticando ou contestando as minhas ações. Por quê? Porque eu sou frágil. Eu morro de medo de não ser aprovado. Eu morro de medo de não ser aceito. E qualquer crítica já me faz entrar em pavor e desespero. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês conhecem alguém assim? Talvez muitos de nós ainda se identificam em alguns pontos com o nosso ego machucado, com o nosso ego deformado. Portanto, ele precisa ser transformado. E aí eu convido vocês novamente para ler esse texto. Veja o que Paulo diz. Veja o que Paulo diz. Assim os homens, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Olha só agora. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. E, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Versículo 4. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, dentro de toda essa contenda de pessoas imaturas, de pessoas que na igreja ainda ficam ali correndo atrás de construir sua identidade. Então, umas vão ser ali do grupinho de Paulo, outras vão ser ali do grupinho de Apolo, porque aí vai ficar aquelas contendinhas de que um irmão disse uma coisa, outro irmão disse outra coisa, e não sei o quê, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí fica aquele joguinho de orgulho. Paulo chega diante dessas pessoas, se colocando como um modelo de pessoa madura, e ele vai dizer o quê? Não me importa se eu sou julgado por vocês. Aliás, não me importa se eu sou julgado por nenhum tribunal humano. Em outras palavras, não me importa o que vocês vão dizer sobre mim. Em outras palavras, não importa o que os outros dizem sobre mim. Mais ainda, não importa nem mesmo o que eu digo sobre mim mesmo.
O que realmente importa é o que o Senhor diz sobre mim. E é aqui que Paulo se coloca como uma referência de pessoa madura, de pessoa que depois, e que em várias outras ocasiões, convida os irmãos a seguirem, a imitar o seu modelo como alguém que segue a Cristo Jesus. Mas por quê? Por que Paulo encontrou este lugar em Cristo Jesus? Porque se nós formos olhar bem, meus irmãos, esse nosso ego, essa nossa identidade, que ainda vive morrendo de medo, que vive correndo de um lado para o outro, que vive buscando experiências para se satisfazer, que vive buscando cursos com o objetivo de, por meio da minha formação, me sentir alguém. Este ego deformado, este ego que não suporta uma crítica, este ego que não suporta alguém comentar algo desagradável sobre você, este ego que vive o tempo inteiro morrendo de medo de ser abandonado, de não ser amado, este ego é um ego que não se satisfaz com nada e que se encontra constantemente insatisfeito. Porque ele está cansado. E ele já não encontra mais razões para a sua esperança de se construir como uma identidade sólida. E a todos esses que possuem esse ego dolorido, vazio e frágil, existe um convite. Existe um convite da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Certa altura, Cristo Jesus chega à multidão e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E se nós olharmos o contexto, Cristo estava falando com fariseus, com pessoas que, de certa forma, na sua vida prática, têm a sua identidade construída a partir da sua religiosidade. Pessoas que, no fundo, acham que vão se tornar alguém porque elas obedecem à lei de Deus. Pessoas que, no fundo, acham que se elas querem se tornar alguém, elas precisam ter uma vida religiosa completamente correta. E aí qual que é o problema? Ninguém consegue guardar a lei por completo. Todos nós somos pecadores. E Jesus chega diante dessa galera e fala assim: vocês que estão cansados, porque estão vivendo aí, cumprir toda a lei e tomar sobre vós o jugo dos fariseus, vocês que estão cansados, vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. E quando nós entendemos qual que é o jugo que Cristo nos oferece, nós encontramos descanso para a nossa alma. E por que nós encontramos descanso para a nossa alma? Eu gosto aqui de lembrar de uma referência, que é a imagem do batismo de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus? Jesus está lá, e ele é batizado por João Batista, e o que a Bíblia descreve? Que o céu se rasga, vem uma pomba, e uma voz que vem dos céus diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Por mais que eu e você tentamos viver para agradar os outros, por mais que eu e você tentamos viver para agradar a nós mesmos, e mais, por mais que eu ou você vivamos tentando agradar a Deus, nós nunca vamos conseguir. Só existiu um que de fato agradou o Pai. E este é Cristo Jesus. Por isso, quando nós falamos sobre a necessidade que eu e você temos de ter uma identidade transformada, nós precisamos da identidade de Cristo. Eu e você, meu irmão, nós precisamos olhar para quem nós somos em Cristo Jesus. E sempre quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos pelo menos duas coisas acontecendo com nós. A primeira delas é que quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós temos o quê? Nós temos a nossa miséria acusada. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos como nós estamos distantes disso.
Quando nós olhamos para a revelação de Deus em Cristo Jesus, nós vemos como nós somos pecadores e nós estamos distantes de agradar a Deus. Quando nós olhamos para a revelação em Cristo Jesus, nós reconhecemos diante de Deus: ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu vivi essa vida inteira correndo atrás do meu próprio caminho, buscando satisfazer o meu próprio ego, buscando agradar os outros, buscando agradar a religião, buscando agradar a mim mesmo. E até hoje eu percebi como isso não me levou a lugar nenhum. E mais, o como isso, no fundo, revela uma tremenda de uma afronta ao Deus Santíssimo. Pois a criatura diante de Deus, chega diante desse Deus e diz que ela é capaz de se autodeterminar a despeito da sua relação com Deus. Ou seja, eu não preciso de ninguém para determinar quem eu sou. Eu não preciso de Deus, eu não preciso do outro, eu sou suficiente. E diante de Deus, em Cristo Jesus, nós percebemos como nós somos miseráveis. E como no fundo, em primeiro lugar, a nossa identidade antiga, ela precisa morrer. Eu gosto muito de destacar e de lembrar que o cristianismo, ele não é uma mensagem analgésica. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem simplesmente para te deixar melhor. A mensagem do Evangelho não é como uma pílula que você vai tomar e a sua dor de cabeça vai desaparecer e amanhã ou depois de amanhã essa dor vai voltar. Quando nós falamos do cristianismo, nós falamos de uma transformação radical. Quando nós falamos do cristianismo, nós falamos de morte e ressurreição. O Evangelho, em primeiro lugar, ele não diz que nós somos bons, ele não diz que nós somos bonitos, ele diz que nós somos pecadores. Ele diz que nós estamos longe de Deus, ele diz que nós somos miseráveis, e ele acusa a nossa rebeldia diante de Deus por meio do nosso pecado, ao tentarmos nos autodeterminar, a sermos autorreferentes, a querermos ser suficientes sem Deus. E essa é a primeira realidade que o Evangelho acusa nos nossos corações. Nós somos insuficientes, nós somos pecadores, nós precisamos diante de Deus colocar a boca no pó e se arrepender. E quando nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de experimentar a ação do mesmo Espírito que ressuscitou de Jesus Cristo dentre os mortos, trazer novamente a nossa vida nova em Cristo Jesus. Aquilo que nós chamamos da experiência do novo nascimento. É aí, e somente aí, que nasce uma nova identidade. E aí nós olhamos para aquele texto famoso de Paulo aos Gálatas, Gálatas 2:20. O que Paulo nos diz lá? Não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu. A minha vida, ela não se trata mais sobre mim. A minha vida, ela não se trata mais sobre aquilo que os outros dizem sobre mim. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, essa vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo ela como? Eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, essa vida que eu vivo aqui agora, eu vivo ela segundo quem eu sou em Cristo Jesus. É por isso que um ego transformado, uma identidade transformada, ela abandonou esse jogo de tentar agradar os outros. Ela abandonou essa tentativa de agradar a si mesmo. Por quê? Porque ela reconheceu que em Cristo Jesus ela é aceita diante de Deus.
ela é amada diante de Deus, ela é alguém diante de Deus, mas não porque eu fiz alguma coisa ou deixei de fazer, é porque Cristo fez alguma coisa, é porque Cristo se tornou suficiente diante de Deus, e porque hoje, por meio da experiência do novo nascimento e da minha união com Cristo Jesus, quando eu creio em Cristo Jesus e recebo Ele como meu Senhor e Salvador, hoje eu diante de Deus tenho sobre mim a identidade de Cristo, e eu sei quem eu sou. Eu não dependo do julgamento de ninguém, nem mesmo do meu próprio julgamento. E aí, meus irmãos, nós alcançamos talvez uma das maiores liberdades que nós podemos alcançar nessa vida, que é a liberdade do autoesquecimento. Por quê? Porque uma pessoa que tem o ego, tem a identidade transformada, ela não vive mais pensando em si mesma. Ela não vive mais chamando atenção sobre si. Ela agora consegue viver uma vida em prol do propósito de sua existência. Ela vive agora a sua vida buscando fazer a vontade de Deus. Ela vive agora a sua vida buscando servir o próximo. Porque eu não preciso mais afirmar quem eu sou. Porque quem eu sou, a minha identidade, a minha vida, ela está escondida onde? Em Cristo Jesus. E veja só como isso é um grande desafio para nós. E aí eu peço para vocês neste momento, fechar os seus olhos e fazer essa rápida reflexão no seu coração. Quantas vezes no meu dia a dia eu ainda não vivo a minha vida centralizado em mim mesmo? Quantas vezes eu ainda não vivo a minha vida sempre buscando a vontade do outro? Quantas vezes na minha vida tudo tem que ser do meu jeito? E se não for do meu jeito, nunca nada está bom. E se não for do meu jeito, eu vou ficar emburrado. E se não for do meu jeito, eu vou ficar uma pessoa chata. E eu vou estragar o dia de todo mundo. Porque o que importa é que façam as coisas do meu jeito. E se não fazer do meu jeito, ninguém mais vai ficar feliz. O que é isso? É uma identidade falha. É uma identidade imatura, que acha que os outros vivem para satisfazer as suas próprias vontades. E talvez você olhe para você e você percebe que você é aquela pessoa que vive desesperada tentando agradar o outro. Vive desesperada, morrendo de medo de dizer não para o outro. Vive desesperada, com medo da crítica do outro. Porque o que o outro diz sobre você ainda entra como um peso de determinação de quem você é. E se o outro não validar você, se o outro não amar você, se o outro não aceitar você, você vai se sentir frágil, você vai se sentir fracassada, você vai colocar a sua própria existência em risco, achando que você nem é menos deveria ter vindo à existência. Porque eu não agrado ninguém, eu não sou bom para nada, eu sou um fracassado. Esse é o ego deformado, essa é a identidade frágil, dolorida, doente. Que nessa noite você possa fazer uma oração aí no seu coração. E pedir para que Deus revele aí no interior do seu coração a pessoa de Cristo Jesus. Agostinho, que foi um grande teólogo da igreja, ele dizia uma frase muito bonita. Ele dizia o seguinte: ó Deus, Tu nos criaste para Ti. E a nossa alma jamais vai descansar enquanto ela não repousar em Ti. Meus irmãos, muitos de nós vivem ansioso, porque ainda está buscando a tentativa de ser alguém. E não ache que isso é uma coisa só para os mais novos. Muitos de nós ainda vivem buscando construir a própria identidade. Muitos de nós está triste, está melancólico, porque no fundo se sente um fracassado. Não se sente alguém digno de amor. Tem o seu ego dolorido, fragilizado. Por isso que a nossa maior necessidade é que a nossa identidade seja transformada em Cristo Jesus.
Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Coloque você também diante de Deus, o seu coração nessa noite. E eu resolvi abrir essa nossa série de palavras falando sobre isso, porque não adianta nós lidarmos com a ansiedade, não adianta nós lidarmos com a tristeza da vida, se no fundo, a nossa identidade ainda não foi transformada. Nós vamos estar tentando remediar um problema somente. No fundo, o que nós precisamos é ter a nossa identidade fortalecida em Cristo. E que nós possamos sair daqui nessa noite com essa certeza e essa convicção de quem nós somos nele. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, Deus, de na tua casa, na tua presença, sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Deus, quantos de nós aqui, Deus, ainda vivem correndo de um lado para o outro, tentando encontrar um lugar para descansar a sua alma, tentando encontrar um lugar onde vai se sentir completa, satisfeita. Quantos de nós, Deus, ainda vive correndo atrás de uma identidade estável? Quantos de nós, Deus, ainda vive com dúvidas, não sabendo quem é, não sabendo para onde vai? Ó Deus, quantos de nós ainda tem o ego frágil? Santo Espírito, que tu ministra aos nossos corações. Pai, que nós possamos nessa noite olhar para Cristo Jesus e, em primeiro lugar, Deus, que o Senhor possa acusar a nossa miséria, acusar a nossa insuficiência. E sim, Deus, nós não somos suficientes, nós não somos capazes, Pai. Nós nos encontramos perdidos, Deus, sem o Senhor. E que nós possamos, Deus, encontrar a nossa vida em Cristo Jesus. E que em Cristo Jesus eu possa me sentir satisfeito por meio de quem eu sou em Cristo. E que em Cristo Jesus cesse, Deus, essa corrida insaciável, incansável da minha identidade, tentar se afirmar de alguma maneira. Que nós possamos sair daqui, Deus, com a certeza de quem nós somos em Ti. Com a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus, com a certeza do Pai que nós temos, com a certeza do Deus que nós servimos. E Deus, que o Senhor conceda a cada um de nós, Deus, a liberdade do autoesquecimento, Pai. Que nós possamos viver essa vida não para nós mesmos, não centralizando as coisas em nós, não morrendo de medo dos outros e da opinião dos outros, mas, Deus, viver uma vida de serviço, viver uma vida de amor ao próximo, viver uma vida que realmente honre o Seu nome e glorifique o Seu nome. E que assim, Deus, nós possamos ser pessoas maduras, pessoas estáveis, Deus, que vão neste mundo, Deus, revelar o Teu reino. E fazer assim a luz de Cristo brilhar na vida daquelas pessoas que tanto precisam, Pai. Por isso, Deus, todos aqueles, Deus, que possuem alguma deficiência na sua identidade, que ela possa ser transformada, curada, redimida, renovada em Cristo Jesus essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós precisamos, é isso que nós pedimos. É isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, se você conhecer alguém, convide amanhã. Amanhã nós falaremos sobre depressão. Domingo de manhã falaremos sobre ansiedade. E com certeza Deus tem uma palavra para essas pessoas também. Deus abençoe a todos e até amanhã.